Boa noite, meus irmãos. Estou dizendo para o Rafael que eu vou fazer uma brincadeira, mas eu recebi uma promoção na noite de hoje, porque meu nome é João de Jesus, João de Deus, né? Quem sabe a futura encarnação, nós estamos prontos para isso, né? Nós trouxemos um tema aqui para nós refletirmos sobre o assunto, que sempre foi uma pergunta que eu sempre fiz a mim mesmo. E foi na leitura do livro A Libertação, do Espírito André Luiz, que eu encontrei esta mesma pergunta. O benfeitor espiritual foi indagado por um espírito de um escritor que esta alma, ele era assaltado pelos mesmos personagens que ele havia criado na sua existência, nas atividades de escritor aqui na Terra. Então, ele perguntou a André Luiz, o que é o pensamento? E André Luiz diz que não aguardava aquela pergunta tão complexa, mas que ele centralizou toda a sua capacidade receptiva para que pudesse então responder com acerto. Então disse André Luiz, o pensamento, meu irmão, é sem dúvida força criadora de nossa alma. No entanto, é a extensão de nós mesmos. Através deles, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência para o bem ou para o mal. Então, esta resposta realmente veio preencher, e meditando sobre esse assunto, e procurando nos convencer de tudo aquilo que André Luiz nos relata nessa resposta, nós compreendemos realmente que a essência do pensamento, o pensamento acaba sendo o embrião da nossa própria vida, estabelecendo esta mesma influência para o bem ou para o mal. E é nisso, meus irmãos, que se estabelece este assunto. Porque nós sabemos que na esfera da nossa própria evolução, saindo da animalidade, que todos nós sabemos que estabelece a linha do pensamento fragmentado. Nesta linha evolutiva, pela necessidade da comunicação através da palavra falada, nós então conquistamos o pensamento contínuo. E é isso que se estabelece nesta linha de compreensão através do pensamento. Porque nós não paramos de pensar. E hoje, esta conduta se reflete de tal forma que mesmo se nós quisermos parar de pensar, nós praticamente não conseguimos. Será necessário um exercício muito intenso para que isso realmente aconteça. E diante disso, das atividades do pensamento contínuo, isso se estabeleceu também um circuito magnético, da qual nós damos o nome de aura. Na nossa forma física ou na nossa forma espiritual, do nosso corpo espiritual. E é nisso, então, que André Luiz, no livro Os Domínios da Mediunidade, ele vem dizer para nós que cada pensamento tem a sua natureza, diferenciada com os característicos e pesos próprios, adensando ou sutilizando a alma, além de lhe definirem as qualidades magnéticas. Então, meus irmãos, neste campo mental que nós chamamos aura, gravita toda a essência dos nossos pensamentos. E nessa condição, nós vemos que os pensamentos
André Luiz, neste mesmo livro, vem trazer para nós que pensamento ainda é matéria. E diante disso, nós estamos vendo que o pensamento, com certeza, ele tem forma, tem peso, tem cor e tem densidade. No livro Ação e Reação, ele nos reporta que o pensamento viaja numa velocidade acima da velocidade da luz. Isso quer dizer que o pensamento se estabelecendo como uma força criadora, estabelecendo o padrão de nossa influência, se nós pensarmos em alguém agora, esta mesma pessoa estará recebendo instantaneamente as nossas vibrações dos nossos próprios pensamentos. Com certeza. Como ele diz para nós, sem dúvida nenhuma. E é nisso que se estabelece também, quando ele diz sobre as características de cada pensamento. Então nós podemos entender que cada pensamento deverá ter, então, a sua própria forma. Então, meus irmãos, nós perguntamos, o que é que nós poderíamos entender dos pensamentos de angústia? O que é que nós poderíamos entender dos pensamentos de desespero, de medo, de fracasso, de enfermidades? E o que é que nós poderíamos entender também sobre os pensamentos de serenidade, sobre os pensamentos de paz, de calma, de coragem, de perseverança? Existe uma distinção muito grande realmente. E André Luiz nos dizendo que pensamento tem os seus pesos e a sua densidade característica, o que é que nós podemos dizer de tudo isso? Porque quando nós vemos assim uma pessoa entristecida, nos dá a impressão que a pessoa está carregando um peso enorme às suas costas. Porque a fisionomia da pessoa fica carregada, a pessoa fica até com os ombros largados, nos dando a impressão que o peso está muito grande realmente. E na grande verdade, está mesmo. Porque, com certeza, os pensamentos de natureza negativas são muito mais densos, pesados e também, no que ele diz, adensados, com certeza. Agora, quando nós vemos que a pessoa está alegre, a gente tem a impressão que a pessoa está flutuando. Não é verdade? Então existe uma diferença muito grande realmente na sutileza dos princípios dos próprios pensamentos, porque nós estamos carregando ele junto conosco realmente. É assim que se estabelecem essas próprias energias. E nós vemos também que toda a qualidade de todo pensamento, ele vai ter sua força de retração ou de expansão. Porque quando nós vemos pensamentos egoístas, é como se fosse uma força concentrada em nós mesmos. Agora, quando são pensamentos expansivos, são pensamentos que dá a impressão que nós conseguimos, então, estar envolvendo todo o ambiente com a sua natureza expansiva, envolvendo, as pessoas num clima de alegria e paz, com certeza. Então, meus irmãos, nós poderíamos claramente entender essa situação. O Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz para nós, o pensamento é uma força eletromagnética. Pelo próprio nome, uma força eletromagnética, ele nos fala que o pensamento, a sua característica, o seu conteúdo está a eletricidade associado ao próprio magnetismo.
eletricidade, força dinâmica. E magnetismo, força estática. É nisso, então, que se estabelece a eletricidade e o magnetismo como que envolvendo todas as atividades que nós podemos entender na esfera universal. Tanto é que o nosso próprio corpo trabalha com eletricidade, não é verdade? Na usina da nossa própria atividade cerebral. E nesse sentido, nós podemos perceber então, quando nós tomamos um choque numa tomada, o que acontece? Primeira coisa, é o coração acelerar. Porque é uma eletricidade diferente do nosso corpo. É uma eletricidade que ela corre a 60 ciclos por segundo, enquanto que a eletricidade do nosso corpo é um ciclo por segundo. Então, a natureza realmente é do coração disparar, né? E a eletricidade, ela encontrando os meios, né, onde ela possa percorrer, encontrando, né, o fato da sua própria condução, então ela viaja realmente aos confins. Então, nós vemos que a eletricidade constituída do nosso próprio pensamento, ela encontra no fluido universal realmente o veículo para expandir e levar as nossas forças, nossas características magnéticas aos ambientes aonde estivermos nós emitindo as nossas forças mais íntimas. Então, meus irmãos, é um assunto e com certeza uma atividade que está circunscrita a todos nós, interessante, mas também que nós devemos analisar realmente com profundidade e com merecimento de nossa própria parte realmente. Tudo o que existe é obra do pensamento exteriorizado. É assim que eu me lembro que quando eu era garoto, né, e frequentava os bancos da escola, a gente observava as professoras dizendo: eu tenho que trabalhar, né, eu tenho que planejar a aula do dia de amanhã. E é assim que se estabelece também. A aula que o professor vai transmitir aos seus alunos, ela é planejada um dia antes. É assim que acontece com os engenheiros, com os escritores, com os escultores e todas as atividades profissionais. Tudo se estabelece nas margens do próprio pensamento, nas diretrizes do próprio pensamento. E é nisso então que existe um velho ditado para todos nós, que diz assim: o futuro está em nossas mãos, não é verdade? Num outro livro do Espírito André Luiz, o livro No Mundo Maior, ele traça para nós uma imagem do que se estabelece na nossa própria mente. Ele diz para nós, eu vou ver se tem um giz aqui, dá licença. Ele diz para nós que a nossa mente é como se fosse um edifício de 3 andares. Essa parte de baixo, o subsolo, primeiro andar e o andar de cima, segundo andar, vamos dizer. Isso tudo retratando o nosso consciente, o porão, o subsolo, naturalmente, seria o nosso subconsciente, né? E o andar lá de cima, o que às vezes até a nossa própria ciência de hoje ainda deve conhecer muito pouco, mas seria o nosso superconsciente. Retratando para todos nós passado, presente, futuro.
Então, meus irmãos, nós temos a grande certeza, né, que o nosso passado, ele vem influenciar o nosso presente. E assim também como o nosso presente, ele estará influenciando o nosso futuro. Então, o dia mais importante da nossa vida será sempre o dia de hoje. Por quê? Porque nós estamos carregando a influência do nosso passado, colhendo aquilo que nós semeamos no nosso passado, mas também projetando já na nossa própria condição mental o nosso futuro. Então, aí que se estabelece que o nosso futuro está na qualidade dos nossos próprios pensamentos. É assim que o Espírito Emmanuel, ele nos afirma que pensar é criar. Isso quer dizer que os nossos pensamentos, ele permite a todos nós estarmos modelando o nosso próprio destino, o nosso próprio futuro. É assim que nós podemos entender também que é através dos nossos próprios pensamentos é que nós estamos construindo a nossa personalidade e o nosso caráter pessoal. É assim que os nutricionistas dizem, né? Que o nosso corpo é aquilo que nós comemos. Mas os psicólogos dizem que nós somos aquilo que nós pensamos, naturalmente. Então, o nosso futuro está na natureza, na qualidade daquilo que nós pensamos. Existe um outro ditado que diz: os semelhantes se atraem. E nessa essência, com certeza, nós podemos compreender também que na qualidade dos nossos pensamentos se estabelecem as afinidades. E é isso que o Espírito André Luiz nos fala, que as nossas companhias espirituais dependem daquilo que nós pensamos. É assim também que se estabelece todos os processos obsessivos. Se existe influência espiritual, é porque existe uma ligação mental entre o obsediado e o obsessor. Com certeza. Pela afinidade e a natureza dos próprios sentimentos. Porque se não houver afinidade, se não houver realmente essa ligação íntima, através da natureza, da essência dos pensamentos, não vai existir realmente essa influenciação. Outro caso também que nós gostaríamos de citar é o fato do nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele não enxerga a influência perniciosa dos nossos pensamentos em desequilíbrios. Não existe vacina, não existe qualquer tipo de tratamento que possa corresponder a essa atividade do que a transformação da natureza dos nossos sentimentos em sentimentos mais equilibrados e mais puros realmente. É assim, então, que o quinto melhor homeopata do mundo, ele fez um trabalho, defendeu uma tese de que a artrite, ela está ligada ao orgulho, que as doenças renais, ela está ligada ao ciúme, e que o câncer está ligada à mágoa e ao ódio. Um jornal do Colégio Americano de Cardiologia publicou recentemente descobertas que existe uma relação prejudicial entre a raiva e a hostilidade com as doenças cardíacas. Isso é fato que a ciência já está descobrindo nos dias de hoje, não é novidade, né, para todos nós. E assim, então, meus irmãos,
que, além do tratamento através dos remédios convencionais, é necessário que também haja um tratamento psicológico para que nós estejamos desistindo desta natureza ainda tão radical que nós carregamos, né? Que é o fato da raiva e da hostilidade. É assim então que a publicação termina dizendo: diante de tudo isso, um coração mais calmo faz muito bem à nossa própria saúde. E meus irmãos, vocês conhecem, né, logicamente, se recordam do Jerônimo Mendonça, o que se chamava o gigante deitado, lá da cidade de Tuiutaba. O Jerônimo foi uma pessoa que viveu os últimos 30 anos da sua vida paralítico, deitado numa cama. E desses 30 anos, 20 anos últimos dessa vida, ele ficou cego também. E aconteceu que o Jerônimo Mendonça foi acometido de uma hemorragia nas vias urinárias. Então, os familiares levaram ele, né, para o tratamento médico, e depois de algum tempo, né, de tratamentos intensivos, nada conseguia estancar aquela hemorragia. Foi assim que os médicos disseram então: olha, o Jerônimo está em vias de desencarnação. Não tem jeito, não existe remédio, todos os tratamentos efetuados, não conseguimos estancar a hemorragia que está acontecendo nas suas vias urinárias. Então levaram a ideia até o Jerônimo, e ele disse: bom, já que não ficou assustado, já tinha conhecimento da situação. Então ele disse: bom, já que eu vou ter que retornar para a pátria espiritual, eu gostaria de fazer uma última coisa. Ele era muito amigo íntimo de Chico Xavier. Então ele disse: olha, eu quero ver o Chico pelo menos pela última vez. E os médicos disseram: olha, de Tuiutaba até Uberaba, de carro você não aguenta. Só se for de avião. Se você for de carro, você desencarna no meio do caminho. Foi assim que o Jerônimo, então, colocaram o Jerônimo num avião e ele desceu lá em Uberaba, na cidade de Uberaba. Procurou, então, a comunhão cristã, onde o Chico trabalhava. O Chico não estava. Estava nas atividades da peregrinação que eles faziam lá, que era uma visita que o Chico fazia, né, às famílias mais pobres, às pessoas acamadas, né, levava mantimentos, fazia o evangelho ali junto com as pessoas, orava junto com as pessoas. E então, depois, um pouco mais tarde, o Chico apareceu, juntamente com todos os seus amigos lá que trabalhavam com ele nessa atividade. E quando o Chico observou o Jerônimo, ele estava deitado na sua maca, que eu até me recordo que eu fui algumas vezes lá em Uberaba, e eu vi o Jerônimo. Ele andava numa perua Kombi, e essa maca era encaixada ali, né, dentro daquela perua Kombi, deitado naquela maca. E ele estava coberto com um lençol branco. Mas pela hemorragia constante, aquele lençol ficou todo manchado de vermelho. E o Chico, quando viu o Jerônimo naquela situação, disse então: olha só o Jerônimo, ele está parecendo mais uma rosa vermelha. Vamos todos nós então, cada um, dar um beijo no Jerônimo. Mas cuidado para essa rosa não se despetalar. E foi assim que todas as pessoas do grupo foi passando e dando um beijo no Jerônimo. E por fim veio o Chico. Deu um beijo no Jerônimo e, conversando com ele, parou com a mão em cima do seu abdômen, fazendo movimentos ali. E o Jerônimo diz que sentiu como se fosse um choque de alta tensão. Parece que alguma coisa estava sendo reconstruída ali no seu abdômen. E para quem, então, havia chegado ali prestes a desencarnar, fraco, naquela noite, Chico Xavier o convidou para fazer a explanação evangélica da noite, lá na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba. No outro dia, ele quis saber, naturalmente, o que foi que aconteceu comigo, Chico.
E Chico Xavier disse a ele: Jerônimo, você foi acometido da síndrome do coitadinho. Todas as pessoas que vê você paralítico nessa condição, deitado nesta cama, coitadinho do Jerônimo, meu Deus, como ele sofre. Você incorporou dentro de si mesmo a autopiedade. E isso estava destruindo a sua própria vida. Meu filho, vamos harmonizar mais a nossa vida. Vamos cantar mais. Vamos ser mais alegres, mais felizes, mais contentes, que é essa a essência da própria vida. Você não está nessa condição por acaso. Assim nos fala o Evangelho, né? Que quem sofre muito, porque muito deve, né? E é necessário que a gente esteja trabalhando com motivação, com alegria para a vida, porque na verdade a vida é um presente da própria divindade em favor de todos nós. Há umas necessidades de evolução e crescimento, e esta é a nossa oportunidade. Para que ficar perdendo tempo? Foi assim então que a partir daquele dia Jerônimo se transformou, até o ponto de que certa feita uma pessoa que tinha pretensões de suicídio foi levada por um amigo até a casa de Jerônimo. Não, o amigo disse: eu preciso levar você para conversar com o Jerônimo. E a pessoa, sem conhecer o Jerônimo Mendonça, foi chegando próximo da casa e escutou alguém, porque o Jerônimo tinha uma voz muito poderosa, muito forte, muito grave, né? E a pessoa, então, ouvindo aquela pessoa cantando, entusiasmada dentro de casa, e quando foi apresentada ao Jerônimo, ela disse: não preciso nem conversar com esse homem, porque eu, com o corpo perfeito, recebendo tudo que eu tenho na minha vida, querendo tirar a própria existência, e esta alma, nesta condição, nesta cama, cego, paralítico e alegre desta forma, não precisou nem conversar com Jerônimo Mendonça. É assim, meus irmãos, que nós podemos então nos envolver nas palavras de Jesus, que ele disse: vigiai e orai. Vigilância e oração. Olha, Jesus disse que não é pela multiplicidade de palavras que Deus ouvirá as nossas rogativas. Então, oração, às vezes nós não precisamos dizer palavra nenhuma. É apenas um estado de alma, é um estado de superioridade espiritual, de plenitude mental, que se estabelece com o vínculo com a natureza superior de todos nós. Porque todos nós temos uma essência divina no nosso próprio interior. Carregamos isso conosco. Mas é necessário que estejamos vigiando constantemente. E vigiando o quê? Senão a intimidade dos nossos próprios pensamentos. E oração, que será a natureza dos pensamentos elevados. E Jesus complementa essa frase dizendo: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Porque senão, nós vamos tropeçar realmente. Mas o direito daquele que tropeça e cai, será sempre estar levantando realmente, para que possamos nós prosseguir a nossa própria caminhada, aos nossos próprios destinos da nossa própria vida. Emmanuel, ele diz para nós, que é na forja viva dos nossos pensamentos que nós nos escravizamos ao sofrimento. Estabelece: a dor não é forjada por outrem, é criação da própria alma. O futuro não é surpresa atordoante para ninguém, é consequência dos nossos atos presentes. Só existe um caminho, só existe esse, para nos libertar deste flagelo interior que muitos de nós estamos ainda enraizados, que se estabelece em nossas vidas por meio das doenças incessantes, por causa da depressão
e de tantos motivos de angústia que nós carregamos. Só existe um caminho, que é a renovação mental. E isso virá pelo estudo e pela disciplina. Estudar o quê? Com certeza, a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Que Ele mesmo estabeleceu ser o caminho, a verdade e a vida. E a disciplina será a aplicação de todos os conceitos do nosso Divino Mestre em nossa própria conduta diária, mas vigiando e orando sempre. E nós queríamos encerrar as nossas palavras desta noite com as palavras do mentor espiritual Aulus, no livro Os Domínios da Mediunidade, do nosso querido André Luiz. Época virá que o amor a se estabelecer através do perdão, da fraternidade, da gratidão, da compreensão e todas as nuances desse próprio sentimento serão tão importantes para o homem do futuro como o pão, a água e o remédio. Isso é questão de tempo. Tudo isso não são meras virtudes, são princípios científicos de libertação espiritual, de crescimento evolutivo, de amplitude mental. E as suas bases, as suas raízes estão na natureza dos nossos mais íntimos pensamentos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.